Ganhar clássico é bom demais, meu povo. Bora falar um pouquinho do que foi essa vitória fundamental para o Galo, não só nessa rodada, mas para a sequência da temporada, depois de uma semana bastante turbulenta. Bora falar do Galo. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Araújo e você está no Galo em 5 minutos. Vamos lá, né, minha gente? Primeiro tem que trazer o contexto todo, né? Uma semana totalmente turbulenta para o Galo, dentro e fora de campo. Um time que começa a semana sofrendo uma goleada para o Flamengo. Antes do jogo, tendo aquela questão do Hulk, que foi se arrastando ao longo da semana inteira para ontem ter o anúncio oficial da rescisão de contrato do Hulk com o clube. Você tendo o afastamento do Rafael Menin, né? Então, assim, internamente teve ainda a derrota na Sul-Americana no meio de semana para o Cienciano, o Galo perdendo pela primeira vez na história, né, para um time peruano. Então, tem tudo isso, todo esse contexto antes do clássico de hoje. Então, era um jogo que tinha uma pressão enorme para cima do Eduardo Domingues, é uma pressão que existia para cima também do Paulo Brax, que é o nosso diretor de futebol, aí, né, hoje VP de futebol, né, vice-presidente de futebol nessa nova conjuntura da SAF, mas enfim. Voltando para o campo, era um jogo onde o time do Galo estava muito pressionado, não só pelo momento ruim, né, da sequência de vitórias que vinha tendo no Campeonato Brasileiro, nos jogos ruins que o time vinha executando, mesmo quando ganhava, né, quando jogou contra o Ceará, contra o Juventude do Uruguai, era um time que ainda não conseguia convencer, então chegava com todo esse contexto para o jogo de hoje, ali na tábua da beirada, ali muito próximo da zona de rebaixamento, o Santos empatou com o Palmeiras, então tinha momentaneamente ultrapassado o Galo, então era uma pressão a mais para o Galo, que precisava mais do que nunca de um resultado positivo no jogo de hoje contra o Cruzeiro, e conseguiu uma atuação, não vou dizer impecável, mas uma atuação muito boa, porque, ao meu ver, passa pelo seguinte fator do Eduardo Domingues entender qual que é o contexto do time hoje. O time do Galo não pode, com as peças que tem, com os jogadores que tem, com o elenco que tem disponível, infelizmente o Galo não pode ser um time que jogue de peito aberto contra determinados adversários. Não pode ser um time de proposição, de posse de bola, de pressionar, de marcar alto. Tem momentos em que você precisa perceber qual que é o momento para determinadas formações. E hoje o momento do Galo não é para um futebol muito ofensivo. Não é para um futebol de proposição, de marcação alta, porque os jogadores, o elenco que a gente tem hoje não proporciona uma execução boa desse tipo de futebol. Então o Eduardo Domingues voltou 2 casinhas para trás, né, voltou a utilizar um esquema onde o time joga com um bloco mais baixo, se fecha e tenta explorar os contra-ataques. E aí, nesse estilo de jogo, é onde o Galo consegue performar bem. É onde, por exemplo, quando o Galo venceu o Galo venceu o São Paulo jogando dessa forma, com o São Paulo tendo a posse de bola, mas o Galo jogando de forma reativa e sendo superior ao adversário mesmo não tendo tanta posse de bola. E hoje, mais uma vez, foi desse jeito. O Galo deu a posse de bola para o Cruzeiro do Arthur Jorge e foi explorar os contra-ataques. Hoje, na formação, né, diante das peças dos jogadores que o Eduardo Domingues não tinha disponível, precisou então formar um esquema com 3 zagueiros, e aí precisou recorrer também ao Júnior Alonso, que já nem vinha sendo tanto utilizado assim, e aí você colocando esses 3 zagueiros, Maicon e Alan Franco, como uma dupla de volantes, você libera mais os laterais, e hoje o Renan Lodge pôde atuar de uma forma muito mais solta, muito mais ofensiva, e hoje foi uma baita partida do senhor Renan Lodge. Jogou demais, jogou uma barbaridade, foi para mim um dos principais destaques do time ali dentro de campo, fora assim, sem falar também de Alan Minda e Cassierra, não só pelo gol que eles fizeram, mas pela partida que eles fizeram ao longo de todo o jogo. Alan Minda sendo fundamental nas escapadas, nas jogadas em velocidade pelos lados do campo, foi fundamental ali para ajudar o Galo na construção das jogadas, para ajudar o time a sair da pressão adversária e explorar ali os espaços que a equipe do Cruzeiro deixava. E o Cassierra, cara, precisava só de ter tempo, precisava só de ter espaço, de ter continuidade, porque, cara, é incrível assim a quantidade de qualidades que o Cassierra tem, seja para segurar, para prender a bola, para ajudar na construção de jogadas, na inteligência dele, não só com questão de posicionamento, mas com visão de jogo e passes rápidos, leitura de jogo muito inteligente, tanto que o lance do primeiro gol
passa muito por um lance de muita inteligência ali dele, né, de escorar ali pro Alan Minda. Talvez fosse algum outro tipo de centroavante ali, poderia ser mais fominha, desperdiçaria uma grande chance. O Casierra não, ele vê que o Minda está em melhor condição, apenas ajeita para o Minda fazer o primeiro gol e depois é premiado com o terceiro gol, uma atuação espetacular do camisa 9, o Casierra. Quanto mais minutos ele tem, mais ele mostra as qualidades que ele tem e mostra o quanto pode ser sim o camisa 9 do Galo para essa temporada. O Maicon também, excelente partida dele, não só por aquilo que ele demonstrou com a bola, mas principalmente pelo espírito de liderança que ele tem dentro de campo. É fundamental, é um jogador que faz muita diferença, é o cara que sabe conversar com o árbitro, é o cara que sabe conversar com seus companheiros de time, acalmar os ânimos, bateu muito bem o pênalti do segundo gol, né? Então, assim, coletivamente foi um jogo muito bom do time do Galo. Tem algumas coisas ali ainda para se corrigir, por exemplo, o Lianco é um caso à parte, né? A expulsão dele infantil demais, mesmo sendo ali por um segundo cartão amarelo, mas num lance completamente infantil, quando o jogo estava controlado, quando o Galo tinha 2 jogadores a mais em campo. Ali foi um vacilo total do Lianco, e o Renan Lodge fez muito bem em chamar a atenção dele ali dentro de campo, porque é um tipo de coisa que não se pode fazer. E o Lianco quase sempre ali tem um desses momentos de não sei se descontrole seria a palavra ideal, mas ele parece que alguma coisa sobe a cabeça dele. E aí tá errado, isso poderia ter prejudicado o clube, mas num jogo em que já estava controlado 3-0, acabou não fazendo tanta diferença assim, mas precisa ser corrigido não só pelos seus companheiros, mas pela comissão técnica e pelo senhor diretor de futebol Paulo Brax. Nessas horas é que ele precisa aparecer também para botar ordem na casa, para colocar o Lianco no lugar dele, para que ele pare de fazer esse tipo de coisa, porque isso hoje não prejudicou, mas em algum outro momento que ele fizer uma coisa dessa, pode prejudicar o Galo, pode custar muito caro, por exemplo, num jogo de mata-mata, num jogo decisivo de Campeonato Brasileiro. Então é preciso que o Paulo Brax, como diretor de futebol, como homem forte do futebol, delegado pelos donos do clube para isso, precisa colocar ali e ter uma conversa séria com o Lianco para colocar ele no devido lugar. Mas no fim, uma vitória excelente, uma vitória que dá um novo fôlego, que dá uma sobrevida ao trabalho do Eduardo Domingues, pode ser a virada de chave que o time precisa depois de dias tão turbulentos dentro e fora de campo. A expectativa é que seja de fato uma virada de chave para a sequência da temporada. Tem jogos decisivos na Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro ainda antes da parada da Copa do Mundo. Então a expectativa, pelo menos da minha parte, é de que o Barba Domingues entenda que, por mais que não seja um futebol mais vistoso, esse estilo de jogo hoje, nesse momento, nessa atual conjuntura, nessa atual circunstância, é o futebol ideal para o Galo jogar, querer explorar um estilo de jogo mais reativo mesmo, com jogadores que tem e tudo mais, é o estilo de jogo ideal. Espero então que o Barba Domingues possa compreender isso e continuar conduzindo o trabalho dele dessa forma, porque assim, acredito eu que o time do Galo, pelo menos até a parada da Copa, vai conseguir performar em resultados. Então, a expectativa é de que isso, no final das contas, seja a virada de chave que a gente tanto precisa, porque o torcedor precisa demais de dias de paz. Ô, gente, no mais é isso. Agradeço demais a você que esteve comigo aqui até o final desse vídeo. Lembrando sempre, deixa o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Vem com a gente, o nome do canal é Galo 5 Minutos, mas volta e meia tem uns vídeos aí com mais de 5 minutos e, pô, hoje merece, né, gente? Pô, ganhamos o clássico, ganhamos bem, então hoje com certeza vale mais do que 5 minutos para falar dessa vitória, para festejar. Viva o Galo, mais uma vitória em cima dos nossos fregueses e vamos para cima, torcendo aí para que a sequência da temporada seja de mais paz para nós torcedores aí dentro e fora de campo, porque a gente precisa demais de um Galo mais pacificado dentro e fora de campo. Minha gente, um abraço e até a próxima.